Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo. E eu abro essa edição falando sobre um assunto que mexe com o seu bolso: os planos de saúde, que estão ficando cada vez mais caros. No ano passado, em alguns casos, o reajuste ultrapassou os 20%. Essa correção ficou muito acima do que foi apontado pelo IPCA. E, infelizmente, a tendência de alta vai continuar neste ano. Fomos surpreendidos com a notícia de que os planos de saúde empresariais vão sofrer um novo reajuste, afetando cerca de 45 milhões de pessoas. Além das preocupações comuns de início de ano, com uma lista enorme de contas para pagar, os trabalhadores brasileiros já ficam de olho também no aumento dos planos de saúde, que muitas vezes extrapolam o orçamento. E a preocupação não é para menos. No ano passado, os planos coletivos tiveram alta de até 25%. Já os planos individuais, que têm o reajuste regulado pela ANS, subiram 9,63%. Para este ano, os aumentos devem ser semelhantes aos do ano passado. Os planos coletivos, que representam cerca de 80% do setor, devem chegar a um reajuste médio de 25%. Um reajuste desse patamar pode até levar a empresa a cancelar ou mudar o plano do segurado por outro com cobertura limitada. De acordo com especialistas, essa correção feita pelos convênios dos planos coletivos por adesão ou corporativos nos últimos meses ficou muito acima do apontado pelo IPCA para o setor. A justificativa das empresas é de que o reajuste é reflexo do aumento dos custos médicos hospitalares e prejuízo bilionário do setor nos últimos anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar define as regras para a prestação de serviço das operadoras, mas não limita o reajuste dos planos coletivos, estabelece um teto para os planos individuais contratados diretamente pelas pessoas. A preocupação com os preços dos planos de saúde tem levado muita gente a fazer portabilidade. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, só no ano passado 378 mil pessoas entraram no site da agência em busca de informações para trocar de plano. Ao informar o motivo, 40% das pessoas disseram que buscavam um plano mais barato. Já as reclamações relacionadas à portabilidade de carências aumentaram 44% em 2023, na comparação com o ano anterior. O Procon de São Paulo faz um alerta. Mesmo que os planos coletivos não sejam regulados pela ANS, eles devem obedecer o Código de Defesa do Consumidor na hora de reajustar os valores. Qualquer tipo de reajuste que é fixado, eles têm que responder os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que é informar o consumidor e comprovar a necessidade daquele percentual aplicado. Quando o consumidor entende que o reajuste está muito acima do índice inflacionário, as empresas têm que apresentar para os consumidores essa descrição, esse planilhamento, essa justificativa objetiva da aplicação desse reajuste. E principalmente de que houve toda a tentativa de negociação possível da operadora com seus parceiros comerciais para fixar, para tentar melhorar esse reajuste que é aplicado nesse momento. O órgão ressalta que o reajuste, muitas vezes considerado abusivo, pode ser discutido judicialmente. Apesar de não haver aí a fiscalização da ANS, a fixação do percentual, os planos coletivos eles têm que responder à Lei 9656 nesse aspecto, né, da regularidade da comprovação do reajuste, da necessidade, né, atuarial da composição naquele percentual que está sendo aplicado, e também ao Código de Defesa do Consumidor. Então, quando não tem nenhum esclarecimento, nenhum detalhamento, o primeiro passo é procurar a empresa para buscar esse esclarecimento. Verificar se o contrato é claro de como esse reajuste vai ser composto e apresentado anualmente, ou seja, por sinistralidade. E não havendo essa informação contratual,
ou até mesmo essa resposta junto com uma reclamação da ouvidoria do consumidor junto à operadora, procurar registrar essa reclamação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor para tentar obter essa informação e, se não conseguir resolver amigavelmente nessa esfera administrativa, que são os PROCONs, aí sim o consumidor pode acionar o Poder Judiciário. Depois de excluir mais de 1.700.000 beneficiários com irregularidades no cadastro do Bolsa Família em 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que pretende revisar ao longo deste ano os dados de outras 7 milhões de famílias. Principal programa do governo na área social, o Bolsa Família tem passado desde o ano passado por um processo de revisão cadastral. Segundo o governo, o objetivo é evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular, além de garantir que quem precisa tenha acesso ao programa. O governo também tem revisado os dados do Cadastro Único, considerado a principal porta de entrada para os programas sociais, porque permite às famílias de baixa renda acessar, além do próprio Bolsa Família, o benefício de prestação continuado, BPC, e a tarifa social de energia elétrica, por exemplo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, esses 7 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão passar por revisão em 2024 porque estão com os dados desatualizados, apresentaram inconsistências na composição familiar ou nas informações de renda declaradas. Um exemplo disso são as famílias cadastradas como unipessoais, formadas por uma única pessoa, mas que divide a casa com outras pessoas. E olha só, os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram 14,5 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 72 bilhões de reais em 2023, o que representa o maior nível das despesas fora do país desde 2019, antes da pandemia de Covid. Os dados divulgados pelo Banco Central também apontam que, na contramão, os estrangeiros também gastaram mais recursos em solo nacional. No ano, segundo o BC, viajantes de outros países deixaram mais de 34 bilhões de reais na economia brasileira, o maior patamar da série histórica iniciada em 1995. Escrever textos em aplicativos de mensagens foi durante muito tempo uma dor de cabeça para os povos indígenas da Amazônia. Mas há mais de um ano, um aplicativo vem facilitando a vida dos nativos da região. Lançado em agosto de 2022, o Linklado disponibiliza um teclado digital adequado para populações indígenas que vivem em áreas remotas da imensa região amazônica. Historicamente orais, as línguas indígenas do Brasil entraram no mundo escrito quando os colonizadores europeus procuraram transcrever seus idiomas, especialmente para converter os nativos ao cristianismo. Vários séculos depois, os smartphones vendidos no Brasil só permitem escrever mensagens com caracteres latinos, o que representa um problema para muitos dos quase 2 milhões de indígenas do país. Na falta de um teclado adequado, o jeito era basicamente se comunicar por áudio. Porque é um teclado que tem umas letras que não tem nesses teclados normais dos computadores para a escrita da língua do nosso povo, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente consegue escrever as palavras da nossa língua como elas de fato são. Além da comunicação diária, o aplicativo também permite a tradução de livros e outros textos do português para as línguas locais. O projeto denominado Linkladas foi criado para reunir essas tradutoras e dar a elas a oportunidade de gerar renda extra. Em 1 ano e meio de funcionamento, o Linklado vem ajudando a transformar a realidade dos povos originários do Brasil. O aplicativo já conta com mais de 3 mil downloads. Abrir um negócio próprio para alcançar a independência tem sido a alternativa cada vez mais comum entre as mulheres. Hoje, elas superaram os homens na lista dos empreendedores brasileiros. Segundo pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em março de 2023, o número de donas de negócios, aquelas que atuam como empregadoras ou que trabalham por conta própria, com ou sem o CNPJ, ultrapassou a marca de 10 milhões, um novo recorde de uma série histórica iniciada no terceiro trimestre de 2016. O estudo indica que em setembro de 2022, 53%
40% das donas de negócios estavam inseridas no setor de serviços e, em seguida, de comércio, indústria e agropecuária. O Sebrae ainda evidenciou que mulheres empreendedoras são responsáveis pela abertura de mais de 50% das empresas. No entanto, dedicam em média 17% menos horas para seus negócios e o motivo, já sabemos, é a dupla jornada. Há no mercado uma série de programas destinados a mulheres que querem abrir o próprio negócio. O Sebrae oferece o programa Sebrae Delas, com o objetivo de incentivar esse processo. Os bancos também possuem programas que buscam capacitar mulheres que desejam empreender, como a plataforma Mulheres no Topo do Banco do Brasil, que oferece soluções financeiras e educação empreendedora. Os objetivos desses programas são impulsionar o crescimento de empresas lideradas por mulheres. A busca pela independência financeira feminina é o que leva muitas mulheres a assumirem diferentes empregos e conciliar diversas rotinas. E essa autonomia que permite que a mulher tenha mais liberdade de escolha quando o assunto é o próprio futuro. E veja a seguir. Estudo revela risco do uso indiscriminado de medicamentos para tratamento de TDAH por pessoas sem diagnóstico do transtorno. E ainda, altas temperaturas geram preocupações para a saúde dos competidores dos Jogos Olímpicos de Paris. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Um estudo revelou o risco do uso indiscriminado de medicamentos para tratamento de TDAH por pessoas sem diagnóstico do transtorno. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. A pesquisa mostra que as pessoas que não são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ter o efeito reverso desses remédios. Segundo o estudo publicado pela revista inglesa Advanced Science, os participantes que utilizaram os medicamentos sem prescrição apresentaram queda na cognição e também na produtividade, já que tiveram um aumento de tempo e esforço para a realização das atividades propostas na pesquisa, na comparação com os resultados alcançados quando não estavam sob o efeito dos remédios. Os pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Melbourne, na Austrália, fizeram 4 ensaios. Os ativos avaliados foram o metilfenidato, que é o princípio ativo da chamada Ritalina, o modafinil, que é o fármaco do Stavigil, e a dextroanfetamina. Outro estudo realizado na Suécia mostrou que o uso prolongado de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estaria associado ainda a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doença arterial. Mas isso no caso dos pacientes diagnosticados com TDAH. A exposição do estudo foi a duração cumulativa do uso desses medicamentos até 14 anos. Ao longo do acompanhamento desse período, cada aumento de 1 ano no uso de remédios para TDAH foi associado a um risco 4% aumentado de doenças cardiovasculares. A pesquisa destaca que é importante pesar com muito cuidado os benefícios e os riscos ao tomar decisões de tratamento sobre o uso de medicamentos para TDAH em longo prazo, com avaliação inclusive dos sintomas cardiovasculares. E ainda falando sobre saúde, a OMS divulgou um dado alarmante sobre o aumento dos casos de câncer em todo o mundo. Segundo a organização, os casos detectados aumentarão 77% em 2050 em relação a 2022. A advertência foi feita pela Agência da Organização Mundial da Saúde, especializada nessa doença. Estamos preocupados. Quando fizermos estas projeções com base no envelhecimento e crescimento da população, veremos um aumento muito grande na incidência e mortalidade da doença na próxima década, a menos que ações sejam feitas a nível nacional.
O Centro Internacional de Pesquisa do Câncer destaca que o aumento também é motivado pelas mudanças na exposição das pessoas aos fatores de risco. Entre os fatores-chave no aumento da incidência do câncer, a organização cita o tabaco, o álcool, a obesidade e a poluição do ar. Os países mais desenvolvidos devem sofrer o maior aumento, com 4.800.000 casos adicionais em 2050, em comparação com 2022. Mas o maior aumento percentual de até 142% deve ser registrado nos países com menor índice de desenvolvimento humano, um indicador desenvolvido pela ONU. Com as mudanças climáticas, a Europa passou a ter verões ainda mais intensos. As altas temperaturas geram preocupações para a saúde dos competidores dos Jogos Olímpicos de Paris. Nos últimos anos, Paris tem vivido uma série de verões com temperaturas recordes. Em julho de 2019, a capital francesa registrou 42,6 graus Celsius, um novo pico sem precedentes, de acordo com o serviço meteorológico Météo France. Os organizadores dos Jogos, que começam no final de julho, dizem estar conscientes dos riscos climáticos e realizam simulações para analisar a possibilidade de transferir eventos ao ar livre para horários antes ou depois do meio-dia e fugir do calor excessivo. Os espectadores também são uma preocupação, já que provavelmente vão ter que esperar em filas para entrar nos locais de competição. Outro ponto de preocupação é a Vila Olímpica, cujos apartamentos foram construídos sem ar-condicionado como parte dos esforços para estabelecer novos padrões ambientais para esta edição. Os blocos de apartamentos possuem sistemas de resfriamento geotérmico natural, além de persianas, áreas arborizadas e ventilação natural. O maior navio de cruzeiro do mundo partiu para sua primeira viagem na semana passada em Miami, nos Estados Unidos. Construído durante 900 dias em um estaleiro na Finlândia, o navio tem 20 decks, 7 piscinas e capacidade para 2.350 tripulantes e 5.600 passageiros. O monstruoso transatlântico, registrado nas Bahamas, conta ainda com um lago e 6 toboáguas. Além disso, o navio abriga o que a Royal Caribbean diz ser a maior pista de patinação no gelo em alto mar e mais de 40 restaurantes e bares. O entretenimento do cruzeiro contará também com 50 músicos e comediantes, bem como uma orquestra. O Icon, de 2 bilhões de dólares, é equipado com tecnologia de ponta e, apesar de seu tamanho gigantesco, afirma ser mais ecológico do que alguns navios de cruzeiro menores. De acordo com os proprietários, o Icon of the Seas funciona com gás natural liquefeito, embora alguns especialistas afirmem que os sistemas podem liberar quantidades prejudiciais de gás metano na atmosfera. Antes de encerrar, você vai conhecer um exemplo que comprova a importância de praticar exercícios físicos em qualquer momento da vida. Um irlandês de 93 anos virou objeto de estudo por ter uma idade biológica de uma pessoa na casa dos 30 anos. E detalhe, ele começou a se exercitar para valer aos 70 anos. Vamos conferir essa história. Imagine estar com 93 anos de idade e ter a saúde entre 30 e 40 anos. Na Irlanda, Richard Morgan começou a praticar exercícios físicos aos 73 anos de idade. E o resultado surpreendeu. São 74 quilos, 80% de músculos e apenas 15% de gordura. A frequência cardíaca dele é de 153 batimentos por minuto. Geralmente, entre idosos, a frequência fica entre 50 e 60. Um exemplo de envelhecimento que virou caso de estudo. Morgan se exercita 40 minutos todos os dias. São treinos fáceis, moderados e intensos. Levantamento de peso, é claro, e uma dieta alta em proteínas. O idoso pratica remo. Inclusive, já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do globo terrestre. E mais, se tornou o ganhador de 4 campeonatos mundiais de remo seco, o último em 2022. Se um espadeiro, ex-fabricante de baterias, que não praticava exercícios regularmente, conseguiu, será que outras pessoas também podem continuar fortes e se adaptar bem à velhice? De início,
Eu quero lembrar a todos vocês que nós não estamos falando de um Superman. Na verdade, nós temos o vovô de 92 anos, campeão de remo, mas nós temos também fisiculturistas de 90 anos, nós temos maratonistas de 80 anos. Esses casos apenas refletem os cuidados tomados durante a fase adulta e também os benefícios que a alimentação saudável e o treinamento físico podem trazer para o nosso organismo. Todos os octogenários e nonagenários têm em comum alguns aspectos, como consistência no trabalho físico, dieta regrada e saudável, controle de fatores como tabagismo, etilismo, estresse emocional e, principalmente, constância. Fazer dia após dia aquilo que nós sabemos que é saudável para o nosso corpo, certo? No caso do vovô de 92 anos, foi relatado que ele tem uma alta carga de treino, um treino muito intenso, mas não poderia ser diferente porque ele treina para ser atleta. O que nós precisamos entender é que se nós desejarmos qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida, nós não precisamos treinar como atletas. Basta que nós aplicamos na nossa rotina alimentação saudável e exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Assim, todas as pessoas conseguirão chegar na terceira idade com uma excelente qualidade de vida. E você, está preparado para uma nova vida saudável? Um passo de cada vez. E essa edição fica por aqui diretamente de um lugar muitíssimo encantador. Vamos para as terras americanas checar o Lago Saranac, em Nova York. Vamos ver. Olha só, esse também é o nome da vila que cerca o lago. Nas imagens agora você pode ver que lá ainda está tudo congelado, pois estamos chegando ao final do intenso inverno americano. Em 1995, Saranac foi eleita a menor cidade de Nova York e ficou em 11º lugar entre as 100 melhores pequenas cidades da América. Incrível, não? Como será a vida morando assim à beira de um grande lago? E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você. Até mais!